Valeu. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Todos bens? Tivemos aí a semana passada uma folguinha, mas estamos aqui retomando a todo vapor, beleza? Então vamos lá. Olha, gente, estão vendo aí a tela inteira? Tá tudo certinho? Estão vendo tudo aí, pessoal? A tela apareceu? Sim, sim, professor. Então vamos lá. Nessa nossa aula 6, o que nós vamos estar abordando? Nós vamos voltar um pouquinho àquelas unidades fundamentais do sistema internacional, porque me parece que no último exercício ficou uma duvidazinha aí, tá bem? Então vamos retrabalhar isso, que é importante a gente retrabalhar, tá? Aqui nós vamos falar também dos prefixos das unidades no sistema internacional. Nós vamos falar também de alguns exercícios que são importantes, tá? E se der tempo, vamos começar a falar do movimento uniformemente variado, tá bom? Então vamos lá. Gente, as unidades fundamentais do sistema internacional, representado por SI, né? Acho que tem o microfone aberto aí, pessoal. Aqui, a gente tem as 7 grandezas fundamentais que formam a base que compõe o Sistema Internacional de Medidas, o SI, tá bem? Só para relembrar, tá? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tá bem? Pode ser medido, contado, etc. As grandezas físicas são grandezas que descrevem os corpos e os fenômenos físicos, tá bem? E pode se classificar de duas formas. Ou elas são as chamadas grandezas escalares, tá? Que se caracteriza por um número, né, um valor numérico, e uma unidade de medida. Por exemplo, você vai falar assim, ó, 5 horas, tá bem? 5 é o valor numérico, horas é a unidade de medida, tá bem? 40 graus Celsius, 40 é o valor numérico, graus Celsius é a unidade de medida. Quando a grandeza é chamada escalar, essas informações já são suficientes, tá bem? E a gente também tem as grandezas físicas vetoriais, que se caracteriza por um valor numérico. Esse valor numérico, ele também é chamado de módulo, tá bem? Que aí você também precisa da unidade de medida, da direção e do sentido, tá bem? Então, as grandezas que a gente tem, vou falar aqui de um exemplo. Por exemplo, o que é uma grandeza física vetorial? Quando você fala, por exemplo, de uma força, a força você tem que dizer o seguinte: qual é a intensidade da força? Então você fala assim, uma força de 200 newtons. 200, que é o valor numérico, e newton, que é a unidade, vai caracterizar o que a gente chama da grandeza, que é o valor numérico dela com a unidade, tá bem? Então, isso. Aí depois a gente tem a direção. A direção é a linha de ação, tá? E o sentido é dizer se da direita para a esquerda, de esquerda para a direita, de cima para baixo, tá bem? Nós vamos ter um capítulo para estudar toda essa questão aí. Então, toda a grandeza física vetorial, ela só fica caracterizada por módulo, direção e sentido, tá bem? O módulo é esse valor numérico com a sua respectiva unidade, tá? Mas nós vamos ter um capítulo para falar um pouquinho sobre isso. Aí aqui nós temos algumas grandezas, que são essas que são as fundamentais. Nós temos aqui o comprimento, que ele é medido em metros, representado pelo símbolo M. Tá? A massa, medida no sistema internacional em quilograma, kg, tá bem? Que quer dizer 1000 gramas. Tá? Tempo, medido em segundos, representado por S. Corrente elétrica, medida em ampere, representado pela letra A maiúscula. Sempre que a unidade for nome de cientista, nome de personalidade, o símbolo é representado em letra maiúscula, tá bem? Então você nunca vai ver ampere em letra minúscula, tá? Porque é nome de cientista, nome de pessoa, tá? Aqui você tem a temperatura, é medida também em nome de cientista, Kelvin, Lord Kelvin, por isso que é representado pela letra K maiúscula.
Quantidade de matéria, mol, representada aqui, mol, tá bem? Intensidade luminosa, candela, CD. Então, candela não é nome de cientista, por isso está aqui CD. Também nome de personalidade, tá bom? Agora, existem prefixos que são importantes nessas unidades. Bem? Ó, prefixo do Sistema Internacional. É o nome que precede uma unidade de medida para indicar um múltiplo ou submúltiplo da unidade. Cada prefixo tem um símbolo único, que é colocado à frente do símbolo da unidade. Tá bem? Quais são os principais prefixos? Alguns vocês já viram falar. Por exemplo, tera, terabytes, por exemplo. Giga, gigabytes, megabytes, megaton, quilo, hecto, deca. Aqui é a unidade padrão, tá bem? É um padrão qualquer. Aqui vem o sub, né? Que é o deci, centi, mili, micro, nano e pico. Como que se escreve isso? Né, os símbolos. Tera é T, giga é G, mega GM, quilo K, hecto H, deca DA, é a unidade padrão, que a gente vai representar sempre como 1, que é a unidade padrão. Tá? Deci, centi, mili, M, micro, mi, do alfabeto grego, mi, nano, a letrinha N, e pico, a letrinha P. Tá bem? Agora, o que significa isso, sob o ponto de vista de número? Gente, tem o microfone aberto aí. Ó, a potência. Quando a gente fala tera, ele quer dizer 10 elevado à 12ª potência. Giga é 10 elevado à nona. Mega é 10 elevado à sexta. Quilo, 10 elevado à terceira. Hecto, 10 elevado ao quadrado. Deca, 10 elevado a 1. A unidade padrão, todo número elevado a zero é 1. Tá bem? Deci é a 10ª parte. Centi é a 100ª parte. Mili é a 1000ª parte. Micro, 10 elevado a menos 6. Nano, 10 elevado a menos 9. E o pico, 10 elevado a menos 12. Bem? Agora, se a gente fosse representar de forma decimal, como é que seria? Ó, equivalente decimal. Tera, tá bem? 10 a segunda, ó. Se contar aqui, ó. 3, 6, 9, 12 zeros. Então, esse aqui, ó, 12 zeros. Aqui eu tenho 3, 6, 9. Aqui, ó, 9 zeros. 3, 6, 6 zeros. Vai dar um mega. Aqui você vai ter o quilo, quer dizer 1000. O hecto, quer dizer 100 vezes. O deca, quer dizer 10 vezes. E aqui é o padrão. Tá bem? Então, aqui a gente tem, aqui já é divisão. Né? O deci é 0,1, a vírgula anda uma casa para cá. O centi, 2 casas, uma, 2. O mili, 3 casas, a vírgula anda aqui, 1, 2, 3. O micro vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que aparece 6 aqui, ou menos é porque está andando para a direita, tá bem? O nano vai ter, ó, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que aparece 9 aqui. Menos porque andou para a direita. E assim também com o pico. Se você for contar aqui, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que é menos 12 aqui. Essa tabelinha, pessoal, desculpa aí, e vou deixar isso aqui, vocês precisam tirar uma foto aí, um printar, porque vai ser importante para vocês estudarem, tá bem? Até para a gente compreender agora o próximo exercício, que foi o que deixou uma certa dúvida na aula passada, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou retomar o exercício como se a gente não tivesse visto, tá bom? Então, diz aqui, ó, um exercício do Enem, tá? Que diz o seguinte, ó, no Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidente por excesso de velocidade, já é tratado como uma epidemia. Uma forma de evitar isso, né, uma forma profilática de estar cuidando disso,
a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que travecam acima da velocidade permitida. Tá bem? O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, tá bem? Aquele risco que você vê no asfalto, né, no chão, de forma a registrar o instante em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passa e passar sobre a outra marca no solo, após o segundo sensor. Considerando que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora, então, se passou disso, é multa, tá? No caso, um automóvel que trafega com velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundo medido pelo dispositivo é... Aqui tem as alternativas, tá bem? Então, vamos aqui, ó. Esse dado também aqui é do exercício, tá? Então, vem aqui, ó, o veículo, está representado por essa setinha. Aqui está a nossa câmera fotográfica, tá bem? E aqui tem, ó, um sensor, que é o sensor 1 e o sensor 2. Entre o sensor 1 e o sensor 2, a distância é 0,5 metros, ou seja, meio metro. Se ele passar com a velocidade maior que a permitida, quando o carro chegar aqui, vai disparar a foto, tá bem? Então, aqui é a posição em que a câmera, ela fotografa, aqui. Tá? Então, vamos para a resolução disso. Está aqui o nosso automóvel. Ele vem com uma certa velocidade. A velocidade é 60 por hora, está dizendo aí, tá bem? E ele vai entrar no sensor 1. Aí ele vai passar no sensor 2, que estão distantes um do outro, meio metro. Tá bem? Então, gente, a gente não está conseguindo ouvir aqui, pessoal. Tá aberto o microfone aí. A velocidade é 60 km por hora. 60 km por hora a gente vai dividir por 3,6, porque a gente tem que passar para metros. Porque essa distância está em metros, ó. Tá bem? Mas se você for dividir 60 por 3,3, por 3,6, não tem valor exato. Tá bem? Então vamos deixar indicado. Sempre faça isso, pessoal. Deixa para fazer essa continha no final, se for necessário, porque às vezes ela pode desaparecer. Como assim? Por exemplo, aparece um número 36 que você pode simplificar, etc. Deixa indicado assim, tá bom? Então essa é a velocidade com que ele entra aqui. Quanto esse móvel tem que percorrer? Tem que percorrer 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Tá? Como a velocidade é ΔS sobre ΔT, então a velocidade nós vimos aqui que é 60 sobre 3,6. Isso vai ser igual a 0,5 sobre, que é o ΔS, está aqui, sobre o intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo, você pega 60 vezes o ΔT, ó, multiplicando em cruz. Isso é igual a 3,6 vezes 0,5. Tá bem? Ó, isso vai dar 3,6 vezes 0,5, vai dar 1,8. Dividido por 60. Então, quando você faz essa conta, 1,8 dividido por 60, você vai encontrar 0,03 segundos. Ó, uma casa, duas casas. É centésimos de segundo. Ou seja, você vai encontrar 30 milissegundos. Tá bem? Bom, aqui nós ficamos com dúvida. Por que 30 milissegundos? Então, aqui agora eu vou apresentar a conta por que 30 milissegundos. Tá bem? Ó, pessoal, 0,03 é a mesma coisa que 3 dividido por 100. Ó, 3 centésimos de segundo. 3 centésimos de segundo. Tá bem? Que é igual a 3 dividido por 10 ao quadrado. Todo número que está em denominador, ele vai para o numerador com sinal do expoente trocado. Então, ele vai ficar o seguinte, ó, 3
vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Mas 10 a menos 2, a gente viu que é centésimos de segundo. Mas ele não está pedindo a resposta em centésimo de segundo. Ele está pedindo a resposta, veja aqui, ó, em milissegundos. Então, eu tenho que transformar esses centésimos de segundo em milissegundo. E como que eu faço isso? Então, vamos lá. Ó, 0,03, se eu multiplicar por 1, continua 0,03. Não é isso? Agora, gente, ó, o que é 10 dividido por 10? 10 dividido por 10 é 1. Então, aqui eu não mudei nada. Tá bem? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Ó, 3 centésimos. Eu peguei isso aqui, ó, 3 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,03. Aí, se multiplicando por 10 e dividido por 10, aqui em cima vai ficar 30. Aqui embaixo vai ficar 1000. Olha lá. Ó, 30 sobre 1000. Que é igual a 30. Pessoal, tá muito barulho. Tem microfone aberto aí, gente. Pessoal, tem microfone aberto. Ó, 3 sobre 1000. 30 sobre 1000, aliás. Tá bem? Ó, 10 elevado à terceira vai para o numerador como 10 elevado a menos 3. E 10 elevado a menos 3 é o mili. Por isso que fica assim, ó, 30 milissegundos, que é essa resposta aqui. Tá bem? Isso confirma a alternativa C. Havia ficado na aula passada essa dúvida, né? Então estou trazendo para vocês o porquê que o intervalo de tempo ficou 30 milissegundos. Tudo bem, pessoal? Você explica de novo, professor. Explico. Você fez menos 1? Vou explicar de novo. Ó, toda vez, vou começar daqui. É o Pedro que está falando? Ah, vou começar daqui, tá bom? Ó, 0,03 é a mesma coisa que 3 dividido por 100, que é 3 centésimos, 3 centésimos, tá bem? Esse denominador aqui fica 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado. Toda vez, Pedro, que você tem um número, que você tem aqui uma divisão, ó, tá vendo? Ó, uma divisão. Toda vez que o número que está no denominador vai para o expoente, vai para cima, tá bem? A gente muda o sinal do expoente. O que era mais aqui ficou menos aqui. Tá bem? Aí, se você pega aquelas unidades que a gente acabou de ver, 10 elevado a menos 2 é centésimos. Tá bem? Então, a resposta, o exercício está pedindo para a gente, a resposta é em mili. Tá? Então, fica difícil. Aí a gente vai ter que passar isso aqui, então, para milissegundo. Como é que eu faço isso? Aí eu vou retomar aqui, ó, 0,03 multiplicado por 1 é a mesma coisa que 0,03 multiplicado por 10 sobre 10, porque 10 sobre 10 continua sendo 1. Agora, lembrando que esse 0,3 aqui, Pedro, ele é centésimo, 3 centésimos. Quando eu multiplico 30, aliás, 3 vezes 10 é 30. E 100 vezes 10 vai dar 1000. É o próximo quadrinho aqui. Tá bem? Então, Pedro, de novo a gente tem uma divisão. 1000 é 10 à terceira. Tá bem? Gente, tá difícil aqui, pessoal. Não estou conseguindo, gente. Quem está de microfone aberto, professor, é o curso em Comé, e o rapaz falou que estava em reunião, então ele provavelmente não está escutando o que está aberto. Barbaridade. Então, vamos lá. Vamos ver, vamos torcer para dar tudo certo, né? Então, aqui vai ficar 30, ó, é esse 30 aqui. Pedro, aqui ficou, ó, 30, 1000 é 10 à terceira. Então, vai ficar, passa esse denominador aqui, ó, para cima. Vai ficar 10 a menos 3. Gente, eu vou tentar ligar lá. Dá um tempinho, por favor, que eu não estou conseguindo. Tá bem? Só um minutinho, por favor.
Se você é contra o Bolsonaro, nós fizemos 10. A nossa ideia é uma ainda quando o Bolsonaro para que volte o mundo, você precisa não comer aquele pau da eleição passada. Então, hoje ela não tem Eu queria de brinde desse jeito, né? Eu vou precisar de mais 3. Eu vou te mandar aqui, o pessoal do escritório também, já que consegue mandar. Gente, acho que vai dar certo agora, vamos ver. Eu consegui falar com alguém lá do cursinho. Deixa eu perguntar para vocês se eu conseguir. Ô Pedro, eu tirei sua dúvida, querido? Tirou, no caso, você falou... É que milésimo de segundo é elevado a -3, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá bom. Então, esse 10 a -3 é o M aqui, ó, milésimo de segundo, tá bem? Por isso que a resposta vai dar 30. Né? Tá bom. Beleza? Mas se você tiver alguma dúvida, pode me passar que depois a gente entra numa explicação aí, tá bem? Mas Não, tá de boa. o caminho é esse, tá? Tá. Vamos ver um outro, o Enem também. Esse aqui é um pouquinho parecido com esse outro que nós acabamos de fazer, viu, Pedro? Ó, nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros, 50 centímetros entre 2 sensores, de novo, meio metro, tá bem? Só que ele faz isso num tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução de trânsito 396, né, do Conselho Nacional de Trânsito, as vias com velocidades até 100 km por hora, a velocidade média, a velocidade medida pelo aparelho, tem uma tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Então, se a velocidade máxima permitida na via for de 100 km por hora, ainda tem mais 7 km. Então, se ele chegar até 107 km por hora, ele não vai ser multado, que é uma tolerância, tá bem? Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido, descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Tá bem? Aí que ele dá para a gente as nossas possibilidades, tá? Então, vamos ver aqui, ó, resolução, tá? Ó, bem-vindo aqui o sensor 1 e o sensor 2. Aqui, esses sensores estão à distância de 50 centímetros ou meio metros, tá bem? Ó, o carro vai passar aqui, ele gasta 20 milissegundos para sair daqui até aqui, tá bem? Ó, tá? Então, ele vem com essa velocidade aí. Então, o que a gente quer saber? Ó, o delta S é 50 centímetros, que é 0,5 metros, tá bem?
O intervalo de tempo é 20 milissegundos. A gente vai ler 20 milissegundos, tá bem? O que é o mili mesmo, pessoal? É 10 a menos 3. Por isso que é importante aquela tabelinha. Então, nós vamos escrever assim, ó, 20 dividido por 1000. É 20 milissegundos, que é a mesma coisa que 0,02 segundos, tá bem? 20 dividido por 1000 é 0,02 segundos, tá? Como a velocidade é ΔS sobre ΔT, o ΔS, que é o 0,5 que está aqui, e o ΔT, no caso aqui, vai ser 0,02. Então, isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Olha, a velocidade aqui está dando em metros por segundo, mas a resposta está em quilômetros por hora. Vamos lembrar que para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, nós precisamos multiplicar por 3,6. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. A velocidade vai ser 25 vezes 3,6, que vai dar 90 km por hora, tá bem? Essa é a tolerância que vem aqui. Aí, se ele estava em 90 e já está contando a tolerância, eu tenho que descontar esse valor aqui, ó. Então, vai ser o seguinte, ó. Descontando o valor da tolerância do aparelho, que é de 7 km por hora, a gente vai ter o seguinte, ó. A velocidade tolerância, que é 7 km por hora, então vem o seguinte, ó, a velocidade final dele vai ser a 90 menos a tolerância. Então, a velocidade final que o aparelho dele vai registrar vai ser 83 km por hora. Tá bem? Descontando a tolerância. Nesse caso, então, a alternativa vai ser letra C. Não vai sofrer a multa. Tá bem? Se ele passasse, por exemplo, aqui a 85 km por hora, você fazendo a diferença, ia dar, aliás, passasse aqui a 92 km por hora, tá bem? No velocímetro do carro, descontando a tolerância, o radar ia pegar 85, também não ia dar multa, tá bem? Só iria dar multa se ele passasse acima de 97, aí sim ia dar multa. Você vê que esse exercício, pessoal, do Enem, e o outro exercício do Enem, eles dialogam da mesma forma, só que eles estão lá atrás, no exercício anterior. Ele pedia o tempo assim máximo para o sensor registrar a passagem do carro, e aqui ele dá um valor que o carro passou para o tempo. Quer saber com que velocidade passou então, tá bem? Tá? Tranquilo? Vamos para frente. Olha. Mais um do Enem. Olha, esse exercício é muito bacana, pessoal, e ele é real, tá bem? Só que, no caso aqui, depois a gente vai explicar aqui para vocês por que dá dificuldade aqui e tem que ter umas novas tecnologias. Ó, em apresentações musicais realizadas em espaço, onde o público fica longe do palco, você já deve ter visto isso, vai lá, né, tem o palco, e aí você tem que ter as caixas de som, aquela que fica mais distantes, né, para reproduzir o que o cantor, o apresentador está falando, ou o cantor cantando, tá bem? Então, olha, em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daquelas localizadas no palco. Como a velocidade com o som, ele se propaga a 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Aqui, pessoal, está dizendo, ó, 340 metros por segundo, tá? Que é muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga dentro dos cabos. Então, dentro dos fios, o sinal elétrico no microfone, ele viaja a velocidade de 2,6 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, quase a velocidade da luz, tá? Muito alta a velocidade. E aí é necessário atrasar o sinal elétrico, tá? De modo que chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Por que isso, pessoal? Porque quando o cantor fala amor, ali quem está do lado do palco vai ouvir a palavra amor, mas quem está, por exemplo, a 50 metros de distância tem que ouvir no mesmo instante. Entendeu?
Para tentar controlar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo, tá, elétrico de comprimento suficiente para que o sinal elétrico chegue ao mesmo tempo que o som. E em alto, né, naquele alto-falante, em que é uma distância aproximada aí de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo dele. Veja que ele está falando para nós aqui é que a solução seria inviável. Por que, que a solução seria inviável? Teoricamente possível, mas ela é inviável. Bem? Então, aqui ele está dando as alternativas para a gente, por que, que é inviável. Tá bem? Ó, vamos ver aqui a resolução. Aqui você tem um palco, aqui tem um pessoal apresentando. Vamos escrever aqui, ó, palco e apresentação, tá bem? Esse microfone, ele vai estar a 600, ó, aqui é o alto-falante que está no meio do público. E ele está aproximadamente, né, a 600, que ele está falando aqui, ó, 680 metros do palco. Esse alto-falante está a 680 metros aqui. O som que sai aqui, ele sai a 340 metros. Então, quando a pessoa fala aqui amor, tem que sair amor aqui ao mesmo tempo. Tá bem? Só que, pelo cabo, o sinal elétrico vem a 2,6 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. É uma velocidade muito maior que daqui. Tá bem? Então, vamos ver aqui a resolução. Ó, como o som se propaga no ar a velocidade de 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, o som, a velocidade do som, no caso, seria 340 metros por segundo. Ó, gente, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 3,4 vai dar 340. Então, a distância do palco até o alto-falante, como a gente já viu, é de 680 metros. Então, o som precisaria de um intervalo de tempo igual a quanto para sair daqui e chegar até aqui. Tá bem? Pelo ar, né? Ó, a velocidade do som, no caso, é o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. O tempo necessário para sair daqui e chegar até aqui vai ser o ΔS, que é o 680, dividido pela velocidade do som, que é 340, que a gente marcou aqui. Portanto, precisaria de 2 segundos. Quando o som que sai daqui, ele vem para cá, o sinal que vai ser transmitido, para sair a mesma palavra, amor aqui e amor aqui, esse cabo vai ter que ter que tamanho para que a mesma voz que sai aqui, saia aqui. Então vamos pensar nisso. Ó, a velocidade de propagação do sinal elétrico é 2,6 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E o intervalo de tempo para que o sinal chegue junto com o som é de 2 segundos. Então, o som que viaja pelo ar gasta 2 segundos. E o som que viaja pelo cabo também tem que gastar 2 segundos para a voz que vem pelo ar seja a mesma voz que vem pelo fio. Tá bem? Então, vamos chamar o seguinte, ó, o intervalo de tempo do sinal para chegar junto é 2 segundos, conforme a gente já viu. E vamos chamar o comprimento do fio de L, tá bem? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Velocidade agora no sinal, ΔS sobre ΔT, tá bem? A velocidade, o ΔS, o tamanho do cabo, vai ser a velocidade do sinal vezes o tempo, né? Quem está aqui dividindo, que é o tempo, vai para lá multiplicando. Por isso que tem o sinalzinho de vezes aqui, bem? Então, esse ΔS, que é o tamanho do fio, vai ser 2,6 vezes 10 elevado a oitava, que não é 108 não, viu, pessoal? É a oitava, vezes 2, tá bem? Então, isso vai ficar 2,6 vezes 2 dá 5,2 vezes 10 elevado a oitava metros, tá bem? Isso quer dizer que ele vai ter que ter o tamanho do cabo vai ser igual a 5,2 vezes 10 elevado à quinta quilômetros. Vamos traduzir isso em números para a gente começar a entender. Seria equivalente, pessoal, a 520 mil quilômetros. Você já viu um fio que tem um tamanho de 520 mil quilômetros? Essa é a inviabilidade
que o exercício coloca assim, ó, a solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de quanto? Aqui está a resposta, ó, 5,2 vezes 10 elevado à quinta quilômetros. Então, esta solução que o nosso técnico bolou, ela é inviável, não é possível acontecer. Tá bem? Tranquilo, gente? Olha que exercício bonito do Enem, que foi bem trabalhado, né? E ajustando aí 2 vezes, trabalhando com essa expressãozinha, velocidade ΔS sobre ΔT. Tá bem? Gente, eu vou parando por aqui, porque acho que já deu meu tempo, né? E aí, a aula que vem, a gente retoma, né? Falando um pouquinho mais de encontro de móveis e de movimento uniformemente variado. Tá bem? Gente, olha, desculpa aí o barulho que deu, o transtorno, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem, na aula que vem, a gente tira essas dúvidas, tá bom? Gente, um abraço, boa noite para vocês, foi bom estar com vocês. Beleza? Valeu, gente. Agradeço. Obrigadão aí.